Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Casale.com sobre Angular 2, paginação de dados em tabelas. Então, o objetivo dessa aula é demonstrar a paginação de dados de uma tabela com o Angular 2. Ao término dessa aula, você aprenderá como paginar dados em uma tabela no Angular 2. Então, o conteúdo dessa aula será uma breve introdução, o componente de paginação, como utilizar a paginação e um fechamento e uma conclusão. Então, vamos começar aqui com a introdução. Então, como todos sabemos, muitas vezes ou quase sempre nós temos que exibir uma grande quantidade de dados, e esses dados eles não podem ser exibidos todos de uma vez, então nós precisamos de alguma forma dividi-los e exibi-los aos poucos, certo? Então, isso é o que chamamos de paginação. Acho que esse conceito é bastante claro, todo mundo já deve saber a respeito disso. Eu tenho recebido bastante mensagens a respeito de paginação, pessoas querendo saber como criar uma paginação, como criar, que está com dificuldade e tal. Então eu decidi gravar essa aula para explicar aí uma dúvida que está sendo bastante pertinente assim, entre as pessoas. Então, com base para essa aula, eu vou usar o template para Angular 2, que tem a aula anterior a respeito disso, ensinando, mostrando a estrutura, como utilizar. Porém, se você pegar o conceito, ou o modo como ele foi desenvolvido aqui, você consegue portar e colocar em qualquer aplicação Angular 2. Mas aqui no exemplo, para essa aula, eu utilizarei o template do Angular com Webpack. Então, qual a estratégia para criar a paginação? A minha ideia foi ter uma tag HTML de paginação, certo? Então, para eu criar essa tag personalizada, nada melhor do que um componente. Então, a solução é criar um componente responsável pela paginação com um HTML que vai gerar os links de paginação para mim. E a grande sacada, antes disso, esse HTML que eu criei, ele já usa o formato do padrão do Bootstrap, tá? Então ele já segue um padrão, ele já tem as classes todas no padrão do Bootstrap, então ele já fica com uma visualização também bastante interessante. E a grande sacada dessa paginação é a questão de como se comunicar, a comunicação entre componentes no Angular 2, que, que mais uma vez eu estou usando aqui o nosso amigo Event Emitter, ok? Por que isso? Isso é uma coisa que o Angular introduziu, que é a programação reativa. Então, na verdade, o meu componente de paginação, ele que vai, quando ele sofrer uma ação, que seria um clique num link, ele vai notificar o componente da tabela que está fazendo uso dele. Então, ele vai receber um clique no link e ele vai informar o componente falando, olha, clicaram aqui, estão querendo visualizar a página 2, estão querendo visualizar a próxima página. Então, a grande sacada é esse Event Emitter, que é a comunicação, ele vai fazer a ponte da comunicação entre os componentes, meu componente de paginação e o meu componente que vai exibir a paginação na tela. Então, o componente que eu criei aqui, ó, tem o código fonte dele. Então vamos dar uma olhada aqui para entender como que ele funciona. Eu tenho aqui os imports, então eu estou usando os imports padrões aí de componente, o input, porque ele vai receber parâmetros, o onInit para inicializar, e o output juntamente com o event emitter, porque o output é o event emitter que será exposto para o outro componente. E também eu utilizo aqui o activated route, porque eu preciso obter um parâmetro de paginação. Então, a definição do meu componente, eu criei o seletor aqui, casei paginação. Então, a minha tag HTML de paginação será essa. Eu tenho
um arquivo HTML, nós olharemos na sequência, responsável por exibir os links da paginação. E aqui é opcional, mas eu tenho também um arquivo CSS. Caso queira fazer alguma modificação, algum estilo padronizado, basta incluir nesse arquivo. Então eu utilizo aqui meu componente, implemento o onInit. Aqui no topo eu defini 4 constantes, então ele é estático e read-only. Isso significa que ele pode ser acessado por outros componentes e ao mesmo tempo ela é uma constante, eu não posso modificar esse valor. E a ideia foi criar alguns valores padrões aqui. O primeiro são os totais de páginas, então quantas páginas eu quero exibir por vez, no meu caso o padrão é 20, mas isso aqui pode ser customizado como veremos. A página padrão, que é a página número 1, o registro padrão, que vai ser 0, esse 0 é porque quando nós trabalhamos com arrays, você sabe que o índice sempre começa como 0, porém a nossa paginação eu tenho que exibir o número 1, então tem essa diferença do 1 e do 0, mas ambos indicam o início. Então o início do ponto de vista do usuário, que é o link página número 1, e o 0, que é o índice no nosso back-end, na nossa parte, que sempre um array, uma lista começa sempre do registro 0, então eu tenho essas duas aqui. E eu tenho esse adjacentes com o número 10, que é esse adjacentes. Se você tiver uma lista muito grande, vamos supor 1000, 10.000 registros, e eu criar links de 20 em 20, imagina a quantidade de links que existirão na tela, ficaria um negócio meio inviável, muito feio até. Então, o adjacentes são o número de links exibidos na direita e à esquerda referente à página padrão. Então, se eu estou na página 10, então eu vou visualizar do 1 ao 20, porque eu tenho 10 e 10. Tá? Então, esse adjacente também é customizável. Você pode passar aí como uma referência lá como um atributo aqui no nossa tag. Então aí eu defini os meus 3 inputs. Então eu tenho a quantidade por página. Esse valor ele é opcional, porque caso ele não seja informado, o padrão utilizado será 20. O total de registros eu preciso passar, porque eu não tenho como saber, sem eu receber essa informação, quantos registros existem na minha base de dados para fazer a listagem. Quantidade de adjacentes também é opcional, caso não seja informado, seja omitido, o padrão utilizado será 10. E aqui eu declaro também o meu event emitter onPaginate, que ele vai emitir o número da página. Então, se eu cliquei no link de paginação 2, ele vai emitir para o componente, falar, componente, clicaram aqui na página 2. Então, exiba aí os dados referentes à página 2 e assim por diante. Aqui eu tenho só algumas variáveis referentes a utilitárias aqui na própria classe, tá? E aí eu tenho o meu construtor que recebe o meu route. E no meu ng-init eu faço a inicialização. Então, vocês veem aqui, se eu tiver um adjacente, eu uso adjacente, senão eu uso meu valor padrão. Mesma coisa para a página e todos os registros. Aqui eu faço o cálculo das páginas. Como que eu faço esse cálculo? Eu divido o total de registros por quantidade de página. Então, se eu tenho 100 registros e eu tenho 10 por página, eu vou ter 10 páginas. Então, essa quantidade. E ele sempre faz um arredondamento para cima, para mesmo que a última página tenha 2 elementos, ela também seja exibida. E eu tenho uma função auxiliar aqui, uma auxiliar chamada gerar links, que é o que vai gerar o meu link. Então, ele tem essa estratégia aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente o que ele faz é popular essa lista de páginas com os números das páginas que eu vou gerar o link. Então, eu vou exibir de 1 ao 10, ele vai ter uma lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E ele usa aquele adjacente. Então, se eu tenho adjacente 3 e a página 5, então ele vai exibir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então essa lista vai ter esses dados. E por fim, eu tenho um método paginar, que é o método que vai ser chamado quando eu clicar em qualquer um dos links. E ao receber o clique, ele recebe como parâmetro a página, então ele dá esse prevent default para desabilitar a funcionalidade do link de navegar, que eu não quero que ele faça nada. Eu defino a nova página, mando gerar os links de novo, porque eu tenho que setar o ativo, ou modificar dependendo do adjacente, então ele precisa gerar novamente os links. E aqui, ó, ele vai emitir a página, tá? O número da página para quem estiver observando, né? Que seria o outro componente que vai estar consumindo esse componente aqui. Então, nesse momento, ele vai notificar o componente, falar, olha, componente, ó, e alguém clicou aqui em página X, na página 1, página 2, assim por diante. Aí, aqui abaixo, nós temos o HTML dos links. Acho que é mais prático eu mostrar aqui o que esse HTML renderiza. Ele renderiza isso daqui. Esses números, tá? Que seria a minha paginação. Então, posso clicar aqui, vocês veem que ele tem um botão de primeiro, o anterior. Então, se eu clicar aqui, se eu estiver no 4, por exemplo, clicar aqui, ele vai para o primeiro. Se eu clicar só nesse daqui, ele vai para o anterior. Mesma coisa aqui, ó, o próximo e o último. Okay? E aí ele exibe os links aqui e abaixo ele fala uma informação, total de registro, 31, página 4 de 7. Então esse é o HTML que nós vamos verificar agora. Esse HTML tem algumas classes, como esse class pagination, alguns span, alguma coisa que vão renderizar no formato padrão do Bootstrap para ficar com essa interface conforme vimos bonita aí. Então nós temos aqui o botão primeiro, o anterior. Repare que todos eles chamam o evento paginar, passando, é o primeiro, tem que ir para a página 1. É o anterior, é a página corrente menos 1. Esse bloco aqui, ele vai renderizar os botões, ele está naquela lista páginas, então ele vai renderizar 1, 2, 3, 4, 5, tá? E se a página for a página corrente, ele vai adicionar essa classe aqui. Eu desabilitei o código. Ele vai adicionar a class active, que é do Bootstrap, para destacar, criar essa coloração aqui azulada, falar estou na página 4. E por fim tem aqui o próximo, que é o que? A página atual mais 1, e eu tenho o último, que é a quantidade de páginas. E aqui embaixo é só aquele total de registro, tal, página, um informativo só. Então esse é o HTML aqui. Aí passando isso, basta fazer o registro dele no ng módulos, conforme nós veremos daqui a pouco. E é basicamente isso, nosso componente ele está pronto aí para utilização. Então o nosso próximo passo aqui é a utilização. Como que eu utilizo? São dois passos. Eu preciso incluir a diretiva kz paginação no template e eu preciso criar um método que vai ser chamado pelo meu event emitter. Então o código HTML é isso daqui. Kz paginação, ele recebe 4 parâmetros: quantidade por página, total de registros, quantidade de adjacentes, onPaginate. Então, para facilitar esses atributos, eu criei essa tabela aqui, que ele tem os 4 registros e fala quantidade por página. É obrigatório? Não. O valor padrão dele é 20. Se eu informar, eu posso informar ou não. Aqui no caso eu coloquei 15. Se eu deixar em branco ou omitir esse parâmetro, o padrão dele será 20. Total de registros é obrigatório, tenho que passar, não existe valor padrão, não tenho como adivinhar ou obter esse resultado. Quantidade de adjacentes é igual a quantidade por página, eu informo, não é obrigatório. Se eu não informar, ele utilizará o valor 10. OnPaginate, sim, é obrigatório.
eu preciso ter um método do componente que está chamando a minha paginação para notificar ele que ele tem que renderizar os novos elementos na tela. Esse onPaginate, ele recebe um método que tem que ter a seguinte assinatura. É um paginar que recebe o parâmetro event. Esse event, no nosso caso, ele vai somente conter o número da página atual. E com a página atual, você de alguma forma vai saber quantos registros por página e vai conseguir fazer a paginação. Então, aqui a conclusão vamos deixar por último e vamos dar uma olhada no código. Então, nós olhamos aqui a paginação, nós vimos como ela funciona, tá? Ela é independente da tabela e da paginação, e clicando aqui ele vai fazendo a paginação normalmente. Então, aqui eu já estou no meu projeto, tá? O projeto lá do GitHub. Vocês podem baixar, se vocês baixarem e acessarem aqui o item demo, vocês já vão visualizar aqui. E onde está essa informação caso você queira visualizar o código. Então, se você vier na raiz do projeto, em Source App Demo, então você vem aqui em Demo Component. Eu tenho aqui esse Demo Component. Como é só uma demonstração, eu criei um array aqui, grandão de objetos. Isso aqui vai ser a minha base de dados. Aqui eu implementei o paginar. Basicamente ele recebe a página, ele seta o meu página e chama o popular alunos. E esse popular alunos, o que ele faz? Ele vai pegar o valor o range, né, dos valores que ele tem que exibir e vai adicionar nessa lista de alunos. Então, como que eu faço esse cálculo? Eu tenho que saber onde começa. É o número da minha página vezes a quantidade por página. A minha página começa no 0, então, e a quantidade por página, vamos supor que são 10. Então, se eu tenho 0 como página que eu quero exibir, que é a primeira página, a quantidade 10, então 0 vezes 10, 0. Então, eu vou começar do 0 no meu primeiro registro. Se eu tivesse página 1, 1 vezes 10, 10. Então, eu começaria do índice 10, que seria meu 11º registro, que significaria a segunda página. E como que eu sei onde parar? É muito fácil. Eu vou usar a mesma estratégia. A página vezes a quantidade por página mais a quantidade por página. Então, se eu tenho a página 0 vezes a quantidade de página 10, vai dar 0. Então, é o meu índice inicial. Se eu fizer essa mesma conta e adicionar a quantidade por página, eu vou ter o índice final. Então, eu vou fazer para a página 0 e quantidade 10, eu vou ter 0 e 10. Tá? Então, eu vou pegar o registro do 0 até o 10. Na verdade, é 9 porque eu coloquei aqui menor, não coloquei o igual. Eu tenho que ignorar esse 10. Porque do 0 ao 9 eu tenho 10 páginas. Se a página fosse 1, significaria a segunda página. Eu teria 1 vezes 10, 10. Então, eu começaria no índice 10 e eu terminaria no índice 10 mais 10, 20. Só que como é menor, 19. Então, do número 10 ao 19. E eu faria essa conta e eu consigo separar aqui o que eu preciso. E aí, no meu HTML, o componente está bem aqui no final. Então, eu tenho bem aqui, eu tenho a minha tabela, uma tabela normal, tá? Não tem nada nessa tabela. Ela exibe aquele alunos que já está com o range. E aqui eu tenho a minha paginação. Eu coloquei a quantidade por página, coloquei o total de registros que eu pego do aluno total.length. Aqui eu defini um adjacente e eu passei o meu paginar. Então, qualquer hora que eu queira usar a paginação, basta adicionar essa informação aqui. Muito simples, não? Agora, eu também já aproveitei para facilitar a vida. Como esse aplicativo, né, esse template, ele possui um gerador de código, então eu criei aqui, para facilitar a nossa vida, se eu der um npm run prod, vou aumentar um pouco esse tamanho de tela, para vocês visualizarem melhor. Então,
eu executo aqui o meu CRUD. Então eu vou digitar o módulo. Que módulo? Vou colocar pessoa mesmo. Então eu criei aqui, né, o meu módulo de pessoa. Então, olha o que ele fez. Ele gerou aqui em source app um diretório pessoa. Então, vamos olhar o código, porque nesse CRUD que ele gerou, ele já está gerando com a paginação. Então, é muito prático isso. Então, o que tem de diferente aqui? O meu service, tá? Se eu vier aqui em shared service, que é quem obtém os dados, aqui eu armazeno no Session Storage, mas poderia ser uma API REST externa ou qualquer outra forma de armazenamento. Então eu criei aqui um listar parcial que recebe uma página, quantidade por página. E com essas duas informações, conforme eu expliquei no método anterior, eu consigo calcular. E aí, se fosse uma API RESTful, qualquer outra coisa, você falaria, ó, me manda o registro do 0 ao 10, me manda do 11º ao 20º. Então, com essa lista parcial, você consegue obter os dados referentes ao que você vai exibir na tela. E isso é muito bom porque você não corre o risco de carregar todos os dados e ficar trabalhando com eles do lado do cliente. Né? Às vezes você tem uma base com 10 mil dados, me dá os 10 mil dados e eu fico paginando no cliente, e isso fica muito pesado para o browser e navegador e acaba gerando problemas de performance ou muito. Imagina ficar trafegando 10 mil registros se a pessoa não vai olhar no máximo 10, 20. Então, ele faz um que seria um lazy loading, né? Ele só vai trazer, só vai exibir o que é necessário. Então, vai visualizar a página 1, só pega os resultados da página 1. Vai visualizar a página 5, me dá só os resultados da página 5. Então, em questão de performance ou escalabilidade, esse é a melhor forma de fazer. Você pode criar ter uma base de dados com milhões de registros e sua aplicação vai funcionar da mesma forma. Ela vai suportar uma quantidade qualquer de registros, tá? Então eu defini esse listar parcial que vai fazer isso. Então o service tem essa informação. E aí aqui o meu listar, que é quem é o responsável por exibir a tabela, no componente aqui, o que eu fiz? Quando ele inicializa, como eu faço uma busca da página parcial, então nesse caso aqui eu estou usando as páginas padrão. Então ó, lembra que eu defini esse total de páginas como read-only static? Então eu consigo acessar ele aqui, ó, casei paginação componente ponto total de páginas padrão. Então eu não preciso me preocupar com definir páginas, é tudo centralizado nesse componente. E aqui eu exibo a página. Então eu faço uma lista parcial quando eu carrego a informação pela primeira vez. E eu defino aquele método paginar que vai receber a notificação pelo event emitter. Então ele vai receber o número da página, ele vai definir aqui, né, -1, porque para o nosso back-end a gente precisa o valor começando do 0. Ele vai obter o total de registros e ele vai recarregar as pessoas. Então ele vai passar a nova página para, ó, agora clicou no 2, ó, me retorna os resultados referentes à página 2. E o meu HTML, eu tenho a minha tabela, essa aqui é a minha tabela, um pouco maior do que a outra. E aqui eu adicionei o bloco de código da paginação. Então reparem que aqui eu só utilizei dois indicadores, que foi o total de registros, que é obrigatório, e o onPaginate, o adjacente e o quantidade por página, eu omiti e deixei ele usar o padrão. E aqui eu adicionei um recurso a mais, que ele só vai exibir, né, a paginação se existir alguma pessoa para ele exibir. Se estiver vazio, não faz sentido exibir a paginação. Então tem que ter pelo menos um registro para ele exibir a paginação. Então, para a gente testar isso daqui, eu fiz o CRUD. O que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar as minhas rotas. Então eu vou abrir aqui o meu app routes. Eu vou dar um
copia e cola para ser mais fácil aqui. Então eu vou passar aqui pessoas routes from pessoa. E aí eu vou adicionar aqui ponto, pessoas routes. Vou salvar. E eu preciso registrar o meu component aqui em app modules. Então eu vou criar aqui um import. Esse import será pessoa listar component, component from ponto barra pessoa. Eu tenho 4, né? Eu tenho pessoa cadastrar component, eu tenho pessoa editar component e eu tenho ação de visualizar. Então, eu tenho pessoa visualizar component. Então, eu fiz o import dele aqui e eu preciso agora adicionar aqui no declarations do ng módulo. Pronto, com isso eu já tenho o meu módulo configurado, as minhas rotas aqui, as 4. Então, eu vou acessar a minha aplicação. Tá, opa, funcionou. Eu vou por aqui, então, pessoa listar. Então, tá aqui minha listagem de pessoas. A paginação não é exibida. Eu vou adicionar uma pessoa. Pessoa 1. Cadastrar. Então, eu cadastrei. Olha aqui que legal. Ele adicionou, né, um ID, um nome. E ele exibiu aqui a minha primeira paginação. Total de registros 1. Página 1 de 1. E assim por diante. Você vai adicionando aí. Para motivos de teste, eu vou mudar esse número aqui para 1, então ele vai paginar de 1 em 1. Então, ó, reparem que agora tem 2 páginas, vou adicionar mais uma pessoa aqui. Então, já tenho 3, ó. Posso ir para o 2, 3, reparem como está funcionando. Então, eu tenho meus links, quando eu clicar aqui, o meu outro componente de listagem de pessoas será notificado e vai chamar o listar parcial, que vai me retornar o dado parcial referente a essa informação. E eu posso também aqui, se eu quiser remover, também remove, funciona direitinho. Então, é isso aí. Vamos voltar aqui então para nossa conclusão. Então, conforme demonstrado aqui, né, você conseguiu ver como paginar os dados, a estratégia e como implementar, ou se usar aqui o template do Angular, muito mais prático, ele já vai inclusive utilizar para você, você não vai precisar fazer praticamente nada. Então, só reforçando aí a parte do Event Emitter, que está se tornando muito popular, a questão da programação reativa, né? É um tópico muito grande, que ainda tem muito que aparecer, que evoluir ainda, mas é uma tendência, então tem que começar a se acostumar com esse tipo de programação, que isso vai acabar se tornando aí popular, já está popular em linguagens funcionais como Scala. Então é um recurso muito poderoso e deve ser explorado aí, essa programação reativa. Então com isso eu termino essa aula, espero que vocês consigam agora paginar todos os dados e até uma próxima aula. Muito obrigado.